E aí, tudo bem? Eu sou o Vinícius e vou passar para você hoje um conteúdo muito bacana aqui no canal da Platon. Afinal, você sabe mesmo o que é backup em nuvem? Fica comigo que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Antes de te falar o que é backup em nuvem, eu vou explicar o que é um backup. Backup é a cópia de segurança de dados. Backup já existe há muito tempo, desde a época dos cartões perfurados já era feito backup dos dados lá naquela época, isso há mais de 100 anos atrás. E conforme a tecnologia foi evoluindo, as formas de fazer backup, principalmente as formas de armazenamento, com a evolução das formas de armazenamento, as formas de fazer backup também vieram sendo aprimoradas. Então teve a era dos backups em fita magnética, backups em disquete, backups em disco rígido, HD, enfim, várias formas de backup, até que com a popularização da nuvem e da tecnologia em nuvem, surge então o backup em nuvem, né? Principalmente pelo fato de você poder armazenar dados em nuvem. Então agora entrando no backup em nuvem mesmo, como funciona essa solução? Basicamente é um software, um sistema que vai ficar instalado na sua empresa, nos seus computadores ou até mesmo nos servidores da empresa, e você vai criar uma rotina de backup, definindo dias, horários, quais são os arquivos, os tipos de arquivo, podendo configurar várias rotinas para que periodicamente todos esses dados sejam enviados então para uma estrutura de nuvem. Algumas características importantes de um backup em nuvem são a compactação dos dados, a criptografia dos dados, ou seja, somente você e a sua empresa vão saber quais os dados estão armazenados através da chave criptográfica, que é uma senha que você define e é muito importante manter essa senha sob total sigilo. E nem mesmo o pessoal da empresa que vai armazenar o seu backup em nuvem tem acesso a esses dados, ou seja, são arquivos mortos para quem vai acessar essa informação. Além da criptografia, outro recurso muito importante e muito útil também em solução de backup em nuvem é a compactação, ou seja, os dados são compactados antes de serem enviados ao data center. Isso permite que você tenha uma otimização de custo, porque nem sempre o que você tem de dados na estrutura local da empresa vai ser o que vai estar em nuvem. E com isso você economiza no espaço. Então arquivos de texto, arquivos de bancos de dados, planilhas, enfim, arquivos que têm uma característica e possibilidade de serem compactados, eles acabam otimizando em muito na hora de serem armazenados. Pelo contrário, arquivos como imagens, arquivos de foto, arquivos de áudio, como músicas, por exemplo, eles têm uma tendência, por vários formatos desses já serem compactados, de não terem uma compactação tão grande ao serem enviados para a nuvem. Mas, basicamente, então, na maioria dos arquivos você vai conseguir ter uma alta taxa de compactação. Mais um ponto importante sobre o backup em nuvem é a retenção, ou seja, o período em que esses dados ficarão retidos dentro do backup. Explicando rapidamente, a retenção você vai poder configurar ela por um período, ou seja, quantidade de dias, quantidade de meses, enfim, ou também pela quantidade de rotinas. Normalmente o pessoal faz a opção pela retenção por período, porque aí fica mais fácil, para você conseguir localizar um determinado arquivo e fazer a restauração. A retenção ela vai manter então todas as alterações de arquivos que foram alterados e também para arquivos que foram excluídos. Sempre tem aquele caso em que o arquivo é deletado acidentalmente ou até mesmo para situações que infelizmente estão muito em alta, que são as situações de ransomware, que são aqueles vírus que criptografam os dados. Até dá uma vasculhadinha aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo falando sobre ransomware também para você entender um pouco melhor o que é. Você consegue, tendo a retenção, acessar o seu backup e restaurar arquivos na data antes de ter ocorrido esse problema, né? Esse ataque na sua empresa, e você aí não precisa fazer aquele depósito lá e sem garantia nenhuma de que você vai recuperar os seus dados. Então a retenção ela é fundamental para que você consiga garantir a segurança e a integridade dos dados no momento em que você for restaurá-los. Além dos recursos que eu citei em solução de backup em nuvem, você também vai receber no e-mail um relatório completo informando se o backup foi realizado com sucesso, se porventura ocorreu algum erro, ou mesmo se o backup foi realizado com avisos, de repente alguns diretórios não estavam acessíveis, até mesmo se o computador ou o servidor ficou desligado no momento do backup, o data center de monitoramento vai enviar um relatório informando que o backup não foi realizado. Então você consegue
gerenciar esse backup de uma forma muito fácil, o que também vai fazer com que você tenha aí uma redução de custo, porque basta uma análise rápida nos e-mails, você consegue identificar se o backup está ok, né, e se precisa ser feito alguma manutenção. É importante destacar também que em situações em que você note que o backup apresentou algum incidente, algum aviso ou mesmo um erro, imediatamente acionar aí a empresa que presta a manutenção no seu backup para que seja identificado então e corrigido esse problema, para que você possa ter os backups sempre atualizados e íntegros, né, para eventuais restaurações. Bem, com todas essas funcionalidades, então, quais são os benefícios do backup em nuvem, né? Por que eu devo ter o backup em nuvem implantado aqui na minha empresa, no meu escritório, enfim, independente do modelo que seja o seu negócio, é muito importante, é obrigatório você possuir um backup em nuvem implantado para aumentar o nível de segurança. O primeiro benefício de backup em nuvem é porque ele tem um baixíssimo custo. Você vai pagar somente pelo espaço que você precisar. Então, quanto mais dados você armazenar, mais espaço você vai precisar e o preço vai sendo proporcionalmente relacionado à quantidade de espaço. Então, você consegue fazer esse investimento de forma escalável, planejada, fazer revisão nos diretórios, nos arquivos que são realmente importantes de estarem contemplados pelo backup em nuvem, e você consegue imediatamente implantar isso com um orçamento que está disponível e que não vai aí afetar, né, os outros custos que você tem com o seu negócio. Um outro benefício também é que o backup em nuvem é automático, então você não vai precisar deixar uma pessoa responsável por parar a sua rotina para ir lá e copiar os arquivos para um determinado local. Não. Existe um agente, né, como eu comentei no início do vídeo, um software que vai ficar instalado nos computadores e após feita a configuração dos diretórios, horários e dias, automaticamente esses dados são enviados para a nuvem e os relatórios chegam no e-mail das pessoas responsáveis aí por acompanhar então esses backups. Isso facilita bastante para que não ocorra aquele problema de esquecer de fazer o backup, de ter um backup desatualizado. Além disso, as pessoas podem ficar focadas, né, nas operações que fazem sentido para o seu negócio. Outro benefício também é de os dados ficarem armazenados fora, separado da estrutura original, ou seja, se você tem a tua empresa com equipamentos internos, você vai ter uma cópia desses dados em um outro local. E esse local é um data center que tem certificações de segurança, desempenho, como por exemplo certificação ISO 27001, certificação Tier 3, que com certeza farão toda a diferença para que os seus dados fiquem armazenados de forma totalmente seguras e para que assim que você precisa, você consiga restaurá-los da forma mais rápida possível. O fato de esses dados estarem separados, né, fora da sua empresa fisicamente, isso vai garantir para que incidentes como eu comentei, ransomware ou até mesmo catástrofes naturais, como chuva de granizo, enchentes, enfim, são N situações que podem infelizmente acontecer com o local físico. Isso vai garantir que esses dados estejam seguros em uma outra unidade, em um outro local, para que você consiga restaurá-los então sem perdê-los para sempre, né? Que é o caso que infelizmente acontece com muitas empresas. Então, esses foram alguns dos pontos das características, dos benefícios de como funciona uma solução de backup em nuvem. É claro, tem muito mais assunto para a gente conversar sobre backup em nuvem, então eu aguardo você comentar aqui embaixo desse vídeo qual foi a sua dúvida, ou mesmo algo relevante que eu acabei não falando e você sabe sobre backup em nuvem, ou mesmo se você tiver interesse em saber mais, em conversar com a nossa equipe, com a Platon, entre em contato com a gente através do nosso site. Vou deixar embaixo também desse vídeo um link para um artigo que está no nosso blog com bem mais detalhes explicando sobre o que é um backup em nuvem, para que você possa então entender e se certificar de que realmente o seu negócio precisa e é para ontem a implantação de um backup em nuvem para garantir a segurança dos dados. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, ou se você estiver assistindo através do Instagram ou alguma outra plataforma. Segue, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Talvez os seus amigos e as pessoas que estão ao seu redor também precisem ouvir e entender o que é o backup em nuvem, para que possam então terem também mais segurança nos seus dados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!